Bom, e para o próximo painel, eu convido ao palco Nicole Trenepol, CEO da Stara Financeira, Juliana Feldman, diretora institucional da Fertipar, Ana Paula Zerbinati, Head de RI e Mercado de Capitais da Brasil Agro, e para moderar o painel, Graziela Awada, sócia do BTG Pactual. Um ótimo painel a todas. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo aqui a presença das nossas painelistas, dizer que é uma honra para mim estar aqui junto com vocês. Três presenças femininas, três expoentes, né, e presenças femininas em cargos de liderança no setor de agro. Me apresentar também, meu nome é Graziela Awada, eu sou sócia do banco BTG Pactual. Trabalho na área de estruturação de crédito, cobrindo principalmente o setor de agro, né? Então, de novo, uma honra aqui para mim mediar aqui esse painel. Eu queria começar, meninas, trazendo um dado aqui do IBGE do ano passado, né, onde a gente viu o aumento das mulheres à frente dos negócios de agro, né? Hoje, já são 19% das mulheres que estão aí à frente dos estabelecimentos rurais, né, que mostram um aumento expressivo em relação aos anos anteriores, né? Hoje elas administram mais de 30 mil hectares. Então, a gente vê aí a força da mulher, né, e já estão aí em mais ou menos 34% dos cargos de gerência. Então, com isso, queria começar aqui, a gente abrindo o bate-papo, com a seguinte pergunta, né? O agro sempre foi um setor conhecido e dominado por homens, né? Como cada uma de vocês aqui enxerga a evolução da presença feminina no agro nos últimos anos e quais foram os principais desafios e conquistas da sua trajetória até aqui? Queria começar com você, Juliana. Obrigada. Antes de mais nada, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui. Queria parabenizar o BTG Pactual pela iniciativa aqui do evento. A gente vê a casa cheia, vê que é um sucesso, uma iniciativa fantástica. E agradecer o convite para estar aqui falando. A gente vai falar menos de negócio e mais de história de vida, né? E a gente realmente, como você falou, é um setor que a gente vê predominantemente dominado por homens, mas se a gente olhar um pouco para trás, na raiz do agro, na indústria diferente, mas na raiz do agro, que são as propriedades rurais, as fazendas, e que eram e ainda são familiares, a mulher sempre teve um papel muito forte, né? Talvez não ali de protagonismo ali na frente, mas essas famílias, a gente vê mesmo aqui no Mato Grosso, todas essas famílias que vieram do Sul, né, se transformaram aqui o Mato Grosso, o Nordeste também, a influência que teve as mulheres nessas famílias. Como empresas familiares, as mulheres não só participavam das contas, do planejamento, mas também da parte braçal também. Eu tenho certeza que todo mundo sabe essas histórias. Então, essas que são as verdadeiras inspirações para a gente não, essas que foram as desbravadoras do agro para as mulheres. Talvez não aparecendo tanto, mas com certeza trabalhando muito e mandando em muita gente também. Então, naquela época e até hoje também. Então, já na indústria é um processo mais devagar, mas que a gente está indo também. Falando de trajetória, a minha história, eu trabalho numa empresa familiar e comecei a trabalhar um pouco assim, sem muita pretensão de ser executiva, de ter uma participação muito importante. Eu casei muito cedo, casei com 20 anos, tive filho, meu filho mais velho está aqui, tive filho cedo, com 22, depois já tive outro filho, e meu pai me chamou, já não era tão novinha, tem que conhecer, é a nossa empresa, você tem que conhecer, tem que ver o que a gente faz, tem que saber o valor, tem que ficar aqui. E eu fui gostando, mas sempre em cargos mais assim, mais quieta, assim, no family office, não nem era family office, mas ali cuidando do dinheiro da família, mais atrás, assim. E depois de um tempo eu comecei a ter vontade, porque eu vi que na empresa familiar
tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que a família tem que estar à frente, as pessoas querem conhecer a sucessão, quem vem, então eu queria fazer isso, eu queria ir para a ponta, eu queria visitar clientes, eu queria viajar. E uma coisa que eu interpretei como machismo, assim, no começo, assim, meu pai não me colocava. Eu mostrava vontade, ele não me colocava. E eu acabei dando uma volta, fui conversando com outras pessoas do nosso setor de vendas lá, e falei, me levem. Quando vocês forem visitar cliente, me levam. Quando forem cooperativa, me levam. E daí foi muito interessante que o que eu julgava machismo, eu acabei descobrindo que não era, porque na primeira vez que me chamaram, eu fui falar com meu pai, eu vou, semana que vem a gente vai para a Bahia, para Luiz Eduardo Magalhães, tal, eu vou junto, vamos visitar lá. O meu pai falou, sabe que faz tempo que eu não vou para lá, eu também vou junto com você. Tá bom, fomos, foi muito legal. Daqui a pouco, um tempinho depois, vou para o interior do Paraná, vamos numa cooperativa. Eu vou junto. Então, eu vi que não era machismo, era proteção dele, né? Eu já não era mocinha também, mas tinha essa proteção. Então, às vezes, a gente encara algumas barreiras, assim, a gente interpreta errado. E a gente tem que ir dando umas voltinhas, comendo pelas bordas e estando presente, quando você vê, você está ali, está fazendo e pronto, né? E claro que a gente tem, como mulher, o desafio de conciliar a parte da casa, da família, né? Eu tenho, quando meu terceiro filho nasceu, eu já trabalhava bastante, é desafiador, mas eu acho que cada vez mais as empresas estão dando esse apoio, compreendendo que, e eu acho que tem que ser assim, a mulher tem que, mesmo quem não tem filho, nós somos cuidadoras por natureza, a gente vai cuidar dos pais também, existe toda... E a gente tem que ter esses dois lados, e acho que um grande desafio é a gente conseguir conciliar isso, mas acho que a mulher vem cada vez mais vencendo esse desafio. Legal, Ana, quer comentar um pouquinho? Primeiro, bom dia a todos, obrigada pela participação. Acho que foi uma iniciativa muito legal, além de trazer esse fórum aqui para Cuiabá, já participei de outros eventos, mas várias pessoas me pararam no corredor para falar que esse é o primeiro painel falando de mulheres, e então recebi muitos elogios aí, parabéns ao Banco de novo pela essa iniciativa. Bom, diferente da Juliana, acho que a minha trajetória não vem de uma família agro, então eu vejo assim um crescimento bem importante na presença das mulheres nesse novo agro profissionalizado, né? Então, cada vez mais as empresas estão crescendo, sendo auditadas, vindo para o mercado de capitais. E quando eu entrei na Brasil Agro, há alguns anos, não vou entrar no detalhe de quantos anos, eram poucas, né, que a gente via, né, tomando decisão e fazendo. E cada vez mais eu vejo que eu encontro mulheres que estão, né, tomando decisão, fazendo as coisas acontecerem. E eu vejo que essa profissionalização do setor trouxe oportunidades e aberturas para as mulheres avançarem mesmo, né? A gente, né, conversou aqui nos bastidores, ninguém falava de ESG, ninguém falava de sustentabilidade, a parte social também, que é uma coisa muito importante, latente, também era deixada de lado. Então, eu acredito que esse movimento trouxe mais mulheres para o setor, acho que foi super importante. E falando da minha trajetória, eu sempre trabalhei na área financeira, na área de relações com o investidor, comecei minha carreira nessa área e fui para Brasil Agro nesse setor. E eu acredito que a principal barreira para eu crescer lá dentro e ser respeitada como uma posição estratégica foi exatamente isso, não ser do agro, né? Acho que tem bastante agrônomos aqui formados, então tem todas as patotinhas de todas as faculdades, então a gente passa por desafios e você ir para o mercado e falar do agronegócio com propriedade, você precisa ter uma profundidade daquilo que você está falando. E o agro é uma coisa extremamente complexa, né? Então, tem uma curva de aprendizado muito grande e tem uma barreira das pessoas, né, te passarem essa informação, né? Que uma economista vem aqui querer apitar, falar do agro, né, dar palpite, falar que isso está certo, que está errado. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios. E ainda bem que eu estava na empresa com pessoas que acreditam na meritocracia, independente de ser homens ou mulheres,
porque quando a empresa começou a crescer, né, sair ali do pré-operacional e ir para frente, não teve nenhuma resistência de falar, vou chamar a Ana para fazer, por exemplo, um projeto que marcou muito a companhia, que foi a listagem da empresa na Bolsa de Nova York. O projeto foi meu, 100%, e eu fui muito respeitada em todas as decisões, em todas as coisas que eu pontuei, e eu acho que isso foi muito importante, né? A gente teve troca de gestão do CEO da companhia, e isso também foi um grande desafio, e eu vi que, assim, você ser consistente naquilo que você fala e naquilo que você faz com que você ganhe uma credibilidade. E eu vejo que, cada vez mais, as mulheres estão indo por esse caminho, por isso que tem esse espaço que está sendo, né, ocupado, e muito vem disso, né, da consistência, das entregas e de fazer a coisa acontecer de fato. Legal. Nicole, agora uma para você aqui. Eu sei que você começou cedo na Star e hoje você comanda uma das verticais estratégicas, que é a vertical financeira da companhia, né? Como é que foi para você assumir o comando, né, de uma empresa de capital 100%, né, fechado, né, capital nacional, familiar? E quais são os aprendizados que você leva para outras mulheres que buscam empreender e liderar nos negócios no grupo? Bom, gostaria de agradecer ao BTG Pactual pelo convite, né, para estar aqui nesse painel de somente mulheres, né, aqui em Cuiabá. E para falar um pouquinho da minha trajetória, né, o meu pai é o presidente da companhia, eu sou a 4ª geração da família na empresa, sou a mais nova de 3 filhos, né, tenho 2 irmãos homens mais velhos. E meu pai sempre fez questão de que os 3 filhos trabalhassem no negócio, né? Inclusive eu, sendo a caçula mulher, ele sempre queria muito que eu ocupasse esse espaço. E quando eu era criança, eu, na verdade, queria cursar veterinária, então não teria nada a ver com o negócio da companhia, né? Mas meu pai, já com 14 anos, 15 anos, ele já me colocava lá no marketing, na empresa, fazer coisas bem simples, mas para estar envolvido e entender do negócio quando a empresa ainda era bem menor. Bom, passei alguns anos, trabalhei em vários setores, trabalhei no marketing, no departamento de peças, no departamento comercial, e iniciei a faculdade de Direito, aí começaram a fomentar uma agenda de viagens a trabalho, então vim aqui para o Mato Grosso, foi a primeira viagem a trabalho que eu fiz, e isso ocasionou que eu tive que trancar a minha faculdade, porque eu ia acabar rodando por falta, né? Então eu priorizei viajar a trabalho naquele momento. E decidi parar esses estudos, enfim, fiquei trabalhando. Com 21 anos fui fazer um intercâmbio na Alemanha, onde eu percebi que o estudo era muito necessário. E os meus irmãos, da minha família, na verdade, ninguém tem ensino superior, né? Todos muito trabalhadores, todos muito da prática, mas ninguém muito da parte mais técnica e de estudar. E aí eu percebi que seria muito importante eu ter um ensino superior e buscar qualificação diferenciada. Então, fui para os Estados Unidos estudar. E, quando eu retornei, o nosso braço financeiro não fazia muito tempo que ele estava... que a gente havia fundado ele. E nós tínhamos um gestor, que era um profissional de mercado, que, tecnicamente, era muito bom na área de crédito, porém, na área de gestão de pessoas, era realmente terrível. Então, nós tínhamos um braço que a família já estava avaliando até mesmo fechar ou vender, né, devido a inúmeros problemas com gestão de pessoas e etc. Então, quando eu retornei em 2019, fui convidada então a assumir essa área. O curioso é que eu, na minha vida, sempre tive absoluto terror de matemática. E aí fui parar justamente então no setor que é números, né? Números. E é curioso, mas aprendi a gostar muito disso, né? Aprendi muito sobre finanças, aprendi a gostar desse universo. E dentro desse universo que ninguém da família dominava e gostava, eu encontrei um espaço muito bom para poder trabalhar e trazer inovação e desenvolver. Então, lá em 2019, a gente assumiu a gestão do braço financeiro com uma carteira de aproximadamente 100 milhões. Na pesquisa de clima, era o setor com a pontuação mais baixa, todo mundo estava detestando trabalhar lá, basicamente. E passamos a ter uma carteira, no final do ano passado, de mais de 1.200 bi, então, nesse período, crescemos muito. E um dos setores da empresa com maior satisfação dos colaboradores. Então, para mim, é um orgulho imenso
ter encontrado nesse campo que eu jamais havia imaginado, né, na minha vida, trabalhar nesse mundo das finanças e ter essa oportunidade de poder trabalhar com pessoas e pegar realmente era um desafio, era um problema, e transformar isso numa grande oportunidade através também das pessoas, que na verdade a gente trabalha com números, mas as pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem. Então foi um pouco da minha trajetória e esses aprendizados assim de buscar um espaço, uma lacuna, né? A gente pode complementar e não é uma competição, né? Eu tenho 2 irmãos que são tecnicamente muito bons, então não vou querer competir com meu irmão em engenharia, nas invenções lá da fábrica de máquinas, né? Então vou pensar numa outra coisa que ninguém está pensando. Então vamos nos complementando as forças, né? E através disso a gente consegue crescer bastante, e esse negócio se tornou bastante relevante dentro do grupo nesse período. Legal. Ana, você passou de uma área técnica para um papel estratégico de relacionamentos com investidores, né? O que mudou na sua percepção de liderança feminina desde o começo até hoje, né? E como que você vê o papel das mulheres em cargos de decisão no mercado de capitais? Olha, não podia ter escolhido 2 coisas tão predominantemente masculinas, né? Mercado de capitais e o agro. Eu acho que passar, né, dessa área, né, mais técnica, mais operacional para a estratégia, eu acho que vai muito em linha do que a Nicole falou, né? Eu acho que você tem que estudar muito, você tem que ter muita profundidade naquilo que você está falando. Então, você ter conhecimento de causa, né, e saber, né, exatamente aquilo é uma diferença relevante. E acho que isso, independente de homens e mulheres, né, faz você ser respeitado pela sua profundidade de conhecimento e aquilo que você está entregando. E eu vejo que, tanto no mercado de capitais, né, falando de Faria Lima, quantos eventos que eu não fui no BTG, que não tinha nada a ver com o agro, a conferência, chegava lá naquele hotel gigante que vocês fazem hotel e tinha 3 mulheres ali no meio. Era tipo assim, você fala assim, não é possível que não tenha. Então isso mudou, né? Eu acho que as mulheres estão ganhando espaço também nesse setor. E eu vejo muito isso, né? A versatilidade, o empilhar pratinhos, o ser empático. Acho que tudo isso que são características predominantemente mais femininas acabam trazendo essa resiliência e essa flexibilidade que o setor precisa. Hoje tem coisas que não eram faladas antigamente, né? Então, assim, as novas gerações, elas precisam de uma atenção diferente. A velha guarda no agro são mais resistentes, né? A gente sabe disso. E às vezes não é nem a idade, né, das pessoas, mas o jeito como que aquilo chegou, né? Então, às vezes, eu estou falando de uma pessoa nova de idade, mas que ainda tem uma cabeça, uma resistência inerente aí do pessoal, os coronéis aí do agronegócio. Então, eu vejo que você estudar e procurar o seu espaço, mostrar o seu valor, sem querer ocupar o espaço do outro. Você não vai querer falar, não, você tem que ter uma mulher no seu conselho porque isso é bom. Não vai para esse lado das cotas, né? Inclusivo. E inclusivo. Não é por isso. Eu acredito muito na meritocracia. Então, assim, a gente conquistou o nosso espaço pelo aquilo que a gente entregou, né? E é isso que eu vejo que tem esse caminho, tem essa mudança que está acontecendo em diversos setores, e ele é mais latente nessas áreas que são predominantemente, né, geridas por homens, digamos assim. Então, não é fácil, tem uma barreira, né, de entrada, mas é uma coisa que eu vejo que não é uma coisa de machismo, muitas vezes. Às vezes, nós mesmas nos colocamos... Às vezes está dentro da gente, né? A gente se coloca numa situação de que não vou fazer isso porque, né, não me cabe. Mas não é. Eu vou entrar numa sala e eu vou discutir de igual para igual com qualquer pessoa, com fatos e dados, e aquilo que eu acredito que seja certo ou não. Você não quer fazer, não é por aí? Ok, mas eu coloquei meu ponto de vista e eu não vou deixar de falar o que eu acho
porque eu vou me sentir intimidada por o sexo frágil, digamos assim, né? Então, e é isso, se colocar, né? Se impor e mostrar o seu valor, né? As entregas suas no dia a dia que deixam a gente ocupar esse espaço cada vez mais. Legal. Juliana, você atua hoje numa das maiores companhias de fertilizante do país, né? Como é representar o grupo internacionalmente com tanta visibilidade, né? E que habilidades que você acredita que diferenciam a liderança feminina na representação setorial e política do agro? Representar o Grupo Fertipar é um privilégio muito grande, eu tenho muito orgulho. É uma empresa familiar, uma empresa nacional, tem 45 anos, começou como uma empresa pequena, fazendo 35 mil toneladas de adubo, hoje faz mais de 8 milhões. Então, é uma história que eu tenho muito orgulho, fico muito feliz de representar uma empresa que está entre as líderes do mercado, competindo com multinacionais, né, grandes, que são também produtoras de fertilizante. Então, para mim é um privilégio muito grande. Não só de representar a Fertipar, mas pelo setor que a gente está inserido, que é do agronegócio, que é fantástico, né? A gente sabe que é a grande aptidão do Brasil, né? Nós temos toda essa terra, esse clima, e além de todas as dificuldades, os desafios logísticos, políticos, financeiros, tudo que a gente falou aqui, até climáticos, é um setor que se supera a cada ano e é, com certeza, pela dedicação, pelo trabalho, pela modernidade atualmente, pelo uso de tecnologia. Então, é um orgulho muito grande estar inserido no agronegócio, poder estar aqui, as pessoas que a gente consegue conhecer, conviver. Eu acho fantástico, estou muito privilegiada por estar dentro desse segmento e representando uma empresa como a Fertipar. E eu acho que a mulher tem várias qualidades que me ajudam bastante no meu trabalho. Eu acho que a capacidade de comunicação que nós temos muito forte. Eu acho que a comunicação não é só falar, é escutar também, entender, devolver. Então, eu acho que a mulher tem alguma vantagem nisso. Eu acho que a gente tem um grande jogo de cintura para a resolução de conflitos, tanto em empresa familiar, como você estava falando, os problemas, a gente consegue, a gente tem uma calma, talvez a calma não, mas uma habilidade para a resolução de conflitos. Acho que a gente tem inteligência emocional, né? Isso, uma sensibilidade também, que eu acho que em cargos de liderança, para a gente gerir pessoas, a gente trazer as pessoas com a gente notar as forças e as fraquezas, talvez passar, né, ajudar nas fraquezas e trazer a pessoa. Eu acho que a mulher tem essa capacidade maior de trazer os outros juntos, crescendo junto com a gente. Acho também que a mulher é bastante técnica. Se a gente for ver hoje, as mulheres são muito detalhistas, muito perfeccionistas no trabalho, muito dedicadas. Acho até porque ter que provar, como a gente diz, matar um leão, e ter que provar mais. A gente não tem que reclamar, tem que ir lá e provar, então, já que mas isso acaba fazendo da gente muito detalhista, muito perfeccionista. Então, você dá um negócio para uma mulher, ela vai fazer muito bem feito, com muito capricho. Então, e eu acho que uma qualidade que as mulheres têm, que acho que até é científico, não é minha opinião, é que as mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Se você for acompanhar uma mulher, mesmo que não trabalhe, você vai passar 1 hora com ela, você vai ver o tanto de telefonema diferente que ela atende, de assuntos diferentes que ela lida. Então, eu acho que isso na vida corporativa aí faz bastante diferença. Acho que são algumas das nossas vantagens. Não tem tanto tempo, eu vou parar. Bom, agora vou fazer uma pergunta aqui para todas, tá? A gente sabe que o agro está passando por um processo de transformação digital e valorização, principalmente aí do ESG, e inclusão das novas gerações, né? Acho que a gente já tocou aqui algumas de vocês nesse assunto. Qual que é o papel da liderança feminina nesse processo, né? E como é que vocês têm contribuído para essa transformação dentro da empresa de vocês? Quer começar, Nicole? Pode ser. Essa pauta é bem polêmica, né? O ESG, ele às vezes vai muito para um lado, vai muito para o outro, né? E eu acho que o papel da mulher nesse contexto é buscar justamente o equilíbrio, né? Porque no momento em que tem muita polarização, a gente entender que nem tudo é bom e nem tudo é ruim.
E eu me recordo, essa é uma realidade, né? E eu me recordo de uma oportunidade que foi uma reunião de planejamento estratégico logo que eu retornei da faculdade, assumi o cargo de gestão do braço financeiro e naquela ocasião estávamos falando de tendências mundiais, né? De forças e tendências mundiais que estavam acontecendo e que iriam acontecer. E eu falei na sustentabilidade, porque eu gosto muito da natureza, enfim, dos animais, né? Como eu falei, queria ter estudado veterinária, né? Então eu sou muito ligada nisso, mas não no sentido de que temos que ter um projeto específico nem nada. Mas se a gente já olhar, por exemplo, a nossa linha de máquinas, ela já é sustentável, porque você tendo aplicação seletiva, por exemplo, de defensivos, você está preservando a microbiota do solo, você está preservando toda a parte natural mesmo. E isso gera um benefício de sustentabilidade, né? Atrelado à sustentabilidade. Então, nós não temos que fazer nada de diferente, né, do que a gente já vem fazendo, né? Porque o agro, a Stara, a gente já caminha nesse sentido. E eu me lembro que nessa reunião eu fui muito criticada, né? Porque eu era ecochata, né? Os meus irmãos diziam que eu era ecochata da família. Eu falei, olha, não quer dizer que a gente tem que fazer tudo para cá ou tudo para lá, né? Tem um projeto na Amazônia, não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente realmente transmitir essa mensagem de que fazer mais com menos na agricultura também é sustentabilidade, né? E o fato de a gente não gostar, talvez, de uma pauta, não faz com que ela desapareça, né? Porque se é uma tendência mundial, é uma tendência mundial. E o fato de eu não gostar não vai fazer ela sumir. Bom, ficou nisso aquela reunião e hoje em dia a gente tem um produto que se chama EcoSpray, que é essa pulverização seletiva, onde a gente agora consegue sim comunicar muito bem a questão da sustentabilidade. E eu acho que um ponto importante nisso que é um ponto muito forte da mulher, é até a paciência e a inteligência emocional de comer pelas beiradas, como a gente foi falando, né? Porque isso aí é um mingau muito quente, não dá para pegar e entrar, né, pegar uma colherona lá no meio e vai se queimar. Então, a gente tem um cuidado, coloca o assunto, dá tempo ao tempo para as coisas se resolverem. A gente está muito sempre embasada de fatos e dados, números. Os números não mentem, enfim, está embasada em toda essa parte mais técnica e dar tempo ao tempo para que as coisas se assentem, que as pessoas observem as coisas acontecendo, as realidades se manifestando. E aí, sim, ter a adoção daquela ideia, né? E não ir direto para o embate, porque isso gera também uma barreira. Então, acho que a mulher é muito boa nessa mediação, nesse jogo de cintura, né? E eu acredito que isso na pauta ESG, não na pauta militante ESG, na pauta ESG realmente positiva, isso é muito importante, porque a gente tem essa empatia, a gente tem essa sensibilidade, esse olhar mais detalhado, né, das coisas e essa preocupação também muito grande com as próximas gerações. Acho que isso é inerente da mulher, bastante inerente da mulher. Não que o homem não tenha, mas a mulher tem isso muito latente. Ju, quer comentar também? Eu acho que o agro brasileiro, na questão de inovação e uso de tecnologias, dá um verdadeiro show, né? É fantástico a nossa sofisticação, por isso que a gente tem toda essa capacidade de produção. E acho que todas as empresas estão indo nesse caminho. Claro que alguns caminhos, por exemplo, o caminho digital, tem mais a ver com a parte financeira, eu acho que entra mais. Então, mas eu acho que a gente é fortíssimo no nosso agro essa parte de inovação e tecnologia. No assunto de ESG, eu acho que a agricultura brasileira, não sei se é a mais sustentável do mundo, mas é uma das. Acho que no tamanho nosso de produção, eu acho que o Brasil tem a agricultura e pecuária mais sustentável do mundo, com certeza. O que falta para a gente, claro, temos nossos pecadinhos, nós temos um código florestal muito rígido e leis muito rígidas, e o nosso agricultor respeita isso. Claro que tem uma pequena parcela que não, muito pequena mesmo, e que suja o nosso nome, aí fora todas as narrativas não verdadeiras também, que também sujam o nosso nome. Mas isso deve ser corrigido e punido. Mas o que falta para a gente, eu acho que é comunicação, é mostrar essa fantástico que é o Brasil na sustentabilidade de produção de alimentos. É fantástico a nossa agricultura. E falta muito. Eu acho que isso passa muito pela mulher. Como eu falei no negócio da comunicação, a gente já vê até no Instagram essas influencers que falam mais sobre isso, que falam sobre a sustentabilidade, quanto o nosso agro é fantástico nesse sentido, são mulheres. E elas explicam didaticamente isso. E a gente tem que ter mais, a gente tem que fazer mais.
né? Não é o dever só das mulheres, mas acho que a gente pode fazer isso. E sobre outras gerações, eu, como mulher, na minha empresa, que é familiar, nós já estamos na terceira geração, está aqui meu filho, está uma sobrinha minha aqui também, a Letícia. São 7 netos e 4 já estão trabalhando na empresa. A gente tem a sorte deles serem apaixonados pelo, cada um no seu, um é agrônomo, outro é advogado, tal, mas todo mundo achando o seu lugar na empresa. E eu, como mulher, como eu falei dessa parte da sensibilidade, eu pego eles para mim, pego essa responsabilidade para mim de trazer eles junto, de mostrar todos os papéis que eles podem ter no futuro da empresa. Podem ser como executivos, podem ser como, né, não precisa necessariamente. E então eu pego muito para mim essa responsabilidade e acho que a gente está indo bem. Ana, quer comentar um pouco como é na Brasil Agro? Na Brasil Agro não foi um caminho tão difícil, porque a empresa não foi uma família de produtores ou produtores que ficaram grandes e se profissionalizaram. A gente começou do zero, já sendo listado, já estando no novo mercado, com todos os índices de governança corporativa, transparência, reports. Então, essa passagem ela foi muito suave. Mas uma coisa que eu trabalhei muito, principalmente quando essas pautas, ESG, essas pressões ambientais, os G20 da vida, moratória da soja, tudo isso começou a vir, digamos, nos últimos 10 anos aí com uma força maior. A gente faz muita coisa no Brasil, não só na Brasil Agro, e a gente não comunica. Então, assim, vamos fazer desse limão uma limonada, Hoje a legislação ambiental brasileira ela é super rígida. Então, assim, a gente brinca, que é melhor você matar uma pessoa do que cortar uma árvore, Então, o judiciário vai te aliviar mais nesse sentido. Então, assim, vamos comunicar, Vamos mostrar o que a gente está fazendo na agricultura. Vamos deixar as pessoas saberem. E não é assim fazer mais, é simplesmente comunicar o que a gente já vem fazendo, E acho que as meninas falaram muito, de sustentabilidade, não vou ser repetitiva. E aí, a hora que você vai para a parte de governança, é isso também, É você trazer tudo isso que a gente está fazendo, essa pujança do agronegócio para dentro do mercado, das pessoas que querem ouvir e mostrar, Então, assim, eu até falo quando a gente está fazendo nossa divulgação de resultados, por que a gente não abre essa planilha, Vamos abrir 2 linhas aqui, vamos colocar uma explicação melhor. Mas não precisa. Eu falei, gente, quanto mais clareza e mais informação as pessoas tiverem, mais fácil vai ser a nossa vida. A nossa vida vai ser mais fácil, do gestor ali, na hora de confrontar. Então, assim, eu acho que a comunicação é uma coisa que é essencial para o agronegócio. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser desmistificada e que as pessoas precisam saber. E eu vejo uma predominância, voltando para o nosso tema aqui, de mulheres nesse papel. Então, assim, a gente tem muitas empresas que esse assunto foi trazido primeiro por essa geração, pelas mulheres, e a gente está mostrando que isso não é um custo, não é uma despesa. É uma coisa que traz um valor para a companhia, para as empresas, e a gente tem que fazer a ponte entre uma coisa ou outra. Assim, e eu acho que, cada dia mais, isso tem acontecido de maneira mais eficiente. Assim. Legal. Nicole, lá na Stara, vocês inovam a oferecer crédito direto e descarbonizado para o produtor. Como é que você acha que a sua liderança nessa parte financeira tem influenciado na criação de soluções mais sensíveis e acessíveis para os produtores? Bom, como a gente falou antes, aqui eu acho que a mulher é muito boa na comunicação, especialmente em ouvir, e ter essa sensibilidade da necessidade do outro. Nesse contexto, eu acredito que, no meu papel de liderança, tenho conseguido, junto da equipe, uma aproximação muito grande dos nossos clientes. A gente atende toda a rede de concessionários da marca Stara, com financiamento para eles, e também toda uma carteira de produtores rurais.
E é muito importante entender a necessidade para poder trazer um produto diferenciado. Então, a gente faz muita viagem, está muito próximo, né, desses clientes, buscando entender as realidades, os cenários. Agora, nós estamos num cenário de juro alto. Vamos sentar com a indústria, vamos fazer um produto novo, vamos lançar uma condição diferenciada para nós auxiliarmos a nossa rede de concessionários, vamos oferecer condições diferentes também para o nosso produtor rural. Não somos quadrados, vamos escutar, vamos para a conversa, né? Não é uma coisa assim, aquela embalagem é aquilo e ponto final, né? Não, às vezes o cliente quer dar uma parcela diferente, um prazo de pagamento diferente, uma garantia diferente. Isso tudo a gente está muito aberto a escutar. E eu acho que essa foi uma das principais mudanças, inclusive, que a nossa área comercial da indústria menciona a respeito do braço financeiro, essa abertura para ouvir, porque antes era muito o não pronto, né? Vinha alguém solicitar alguma coisa e o não já estava na ponta da língua para dizer que não dava, né? E nós buscamos fazer justamente o oposto. Não, vamos lá, vamos olhar, vamos calcular, vamos investigar, analisar e vamos dar um retorno. E se não for possível, a gente explica por que não. Talvez a contraparte ainda assim tenha mais um input para colocar para talvez a gente contornar a situação e achar uma solução. Então, construir a 4 mãos e não aquela coisa da ilha, né? Eu cuido da minha ilha, a indústria cuida da ilha dela. Nós temos que trabalhar de forma sinérgica, né? E essa é com certeza uma das principais mudanças que aconteceram nos últimos anos em termos da liderança do negócio. Essa sinergia, essa harmonia, esse equilíbrio, de trabalhar junto e entender que um negócio não existe sem o outro, né? Hoje a Estara Financeira não existiria sem a indústria, mas a indústria também não existiria sem a Estara Financeira, porque ela é muito importante para toda a rede. E hoje muitos dos nossos negócios com cliente final também estão passando e nós estamos crescendo muito na carteira de produtor rural, realmente direto, lá no final, na ponta, o consumidor. E isso é devido a essa proximidade, essa vontade de escutar e atender a necessidade customizada daquele cliente. Acho que essa é uma das principais contribuições da liderança, da minha liderança aí nesses últimos anos. Bacana. Ana, você também é diretora do Instituto Brasil Agro, né? Como conectar a agenda, né? A gente até falou sobre isso, não é tanto ISD, né? Mais o S, talvez, aqui. A atuação prática no campo e, ao mesmo tempo, atender às demandas dos investidores a retorno e transparência, como você estava mesmo falando agora há pouco. Não são poucas essas demandas, né? E são, acho que, as agendas que é o que a Nicole falou. Ela está lá, ela não vai sumir, você vai ter que lidar com ela. A parte social, ela dado, né, as características do nosso negócio, ela sempre esteve lá, né? Então, assim, a Brasil Agro chega numa região que geralmente tem uma necessidade de um desenvolvimento, então a gente atua muito naquela região e automaticamente a gente se depara com os problemas das comunidades, né? Então a gente sempre atuou pontualmente em algumas necessidades sociais que a gente encontrava nas comunidades que a gente atuava. E com o passar dos anos a gente percebeu que podíamos fazer mais, né? A gente tinha que fazer mais, né? Fazia sentido isso. E não só trabalhar na sustentabilidade, na parte ambiental, na governança, né? Que a gente veio fazendo, que eu falei muito, né? Que são coisas que estão ali, a gente só não estava comunicando, fazendo propaganda disso, né? E hoje acho que com as redes sociais e as novas gerações, isso está mais fácil de você comunicar, o jeito que você comunica, então está fluindo mais essa comunicação, mas a gente resolveu profissionalizar a parte social, foi aí que veio a ideia do Instituto Brasil Agro. E eu tive o privilégio de ser convidada para ser a diretora do Instituto. Isso foi uma conquista extremamente importante minha, né, na minha trajetória dentro da Brasil Agro, porque é um pilar extremamente importante e que eu fui nomeada pela confiança que a gestão tem em tudo que eu fiz, né, dentro da companhia. Então, assim, é uma coisa que eu brinco que é meu orgulho, assim, né, tá nesse papel. E quando você vê, aí a gente estruturou, fez uma política de doação, e a hora que a gente começa a ver o quão
né, de importante é aquilo nas regiões que a gente está atuando, é aquele trabalho que flui assim e você não tem dificuldade de vender e de fazer. É difícil empilhar, né, todos os pratinhos. Acho que a Juliana falou, né, a gente é mãe, a gente, né, tem que gerir a casa, tem que gerir tudo. E eu faço uma comparação com as minhas tarefas dentro da Brasil Agro. Eu tenho social, eu tenho a parte de comunicação com o mercado, tem a tesouraria, que não é fácil. Então, no agro, a gente tem aí essa super volatilidade. Acho que nos painéis anteriores a gente falou isso muito de mercado, de regulamento, influência de governo. Então, isso ali está, né, saindo, né, os macaquinhos vão saindo e pulando no colo de todo mundo ali o tempo todo. E você tem que, né, ir caçando eles pelo escritório. E eu acho que o jeito que eu consigo lidar é uma característica que a gente falou aqui. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo e faz bem feito. Então, eu consigo, com uma equipe empoderada, com pessoas boas trabalhando, com a confiança que eu tenho nas pessoas, que isso também é uma coisa extremamente importante. Ninguém faz nada sozinho, você precisa de pessoas. Então, é muito importante você empoderar as pessoas que trabalham com você. Então, nada que você vai conseguir fazer bem feito se você não tiver uma equipe que joga contigo, que trabalha com você e incentivar essas pessoas. Então, assim, eu quero que a minha equipe, né, que o time todo olhe para mim e fale, cara, eu quero ter a trajetória que ela teve, eu quero aprender com ela. Então, assim, quando a gente tem um feedback positivo nesse sentido, nossa, eu te admiro, a trajetória que você teve, onde você chegou, o que você conquistou em tudo isso, você fala, não preciso de mais nada, eu atingi o objetivo, exatamente. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito em todo esse tempo, né? Fala para as pessoas, né, que você está enxergando, né? Se você viu uma coisa ruim, você tem que falar, não tem? Porque você precisa que aquilo seja feito corretamente e que a pessoa melhore. Mas quando ela fez uma coisa boa, fala também, não precisa esperar, né? E eu acho que isso foi uma característica minha, né, de gestão de pessoas que me ajudou muito e que fortaleceu muito a minha posição de liderança, né? Essa coisa nata de você, né, cativar as pessoas, empoderar as pessoas, isso me ajudou muito na minha trajetória. Conseguir fazer disso, né, uma rede de apoio mesmo, né, para que a gente consiga crescer e se desenvolver, né? Concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que a Juliana já entrou nesse tema quando você estava falando um pouquinho de mentoria, enfim. Acho que agora eu queria saber que iniciativas, né, formais e informais, foram decisivas para vocês chegassem onde vocês chegaram no cargo de vocês, né? E se houve mentores, programas, né? Como é que vocês que fizeram a diferença para a carreira de vocês? Quer começar, Juliana? Pode ser. Eu sempre tive a sorte de ter muita gente na minha carreira que me ajudou muito, acho até pelo fato de ser uma empresa familiar e onde os funcionários trabalham há muito tempo. Nós temos, a Fertipar tem 45 anos, tem gente que trabalha lá há 42 e que estão lá ainda. Então, essas pessoas me viram crescer, faz tempo, mas me viram. Então, eu sempre fui muito acolhida, todo mundo sempre me deu muita força, sempre me senti muito incentivada. Mas uma coisa muito bacana que eu fiz, em 2016 eu fiz um curso, que era um curso para ser conselheira de empresa. Eu fiz porque queria fazer depois um conselho, começar a pensar nessa ideia para a Fertipar. E era só para mulheres o curso. Então, ali eu conheci mulheres assim, de todos os setores e de executivas, empreendedoras, herdeiras executivas, mulheres que estavam em transição de carreira. E naquele grupo eram, acho que, umas 35 mulheres, mais ou menos. E, para mim, foi muito inspirador para os dois lados, para ver situações muito diferentes da minha e aprender muito com essas mulheres, com a força de vontade, com desafios maiores do que os meus numa empresa familiar. Assim, até numa das... Ele tem uma parte internacional, numa das aulas desse curso, até eles falaram que tem um dado que, nas empresas familiares, a mulher tem mais oportunidade, porque o empreendedor,
quando homem, quando ele que fundou a empresa, pode ser que ele prefira que o filho homem seja o sucessor. Mas, quando por algum motivo não pode, ele prefere a filha mulher do que um outro executivo. Então, a gente acaba tendo uma chance maior. Então, eu conhecer essas mulheres de realidades diferentes da minha foi muito inspirador, assim. E também para ver o que eu não queria fazer na minha carreira. Né? Às vezes, a gente aprende... o meu grande exemplo de trabalho é o meu pai. Então, só que ele é diferente, ele é homem e eu sou mulher. Então, às vezes, eu queria imitar muito ele, acabava ficando meio que uma caricatura, que não sou eu. Hoje eu vejo que eu posso ser assertiva do mesmo jeito, fazer as coisas funcionarem do mesmo jeito, sendo com as características de mulher. Então, para mim, foi muito legal eu me situar assim, com o exemplo de outras mulheres, que ali na Fertipar eu não tinha tanto. Então, foi bem importante. Quem quer comentar, Nicole? Posso comentar, né? Em termos de iniciativas formais ou informais, né, que foi decisivo na minha carreira, acho que foi muito ter saído da empresa por um período para depois voltar, né? E ido buscar esse conhecimento mais técnico mesmo para agregar numa outra forma, dentro de um contexto onde todo mundo é muito prático, né? E às vezes falta um pouco da parte teórica ou, né, enfim, da parte mais técnica. E buscar esse conhecimento para assumir uma área da empresa que é muito importante, que é a área financeira, que ninguém da família estava próximo dessa área. Também estou fazendo curso de conselheira agora, né? Também acho que é muito importante para entender a parte da governança, como auxiliar, né, a família a organizar isso. Nós temos aqui um pouco a próxima, quinta geração entrando no negócio, né? Como que a gente vai conduzir isso? Isso é muito importante. E acho que o estudo foi fundamental. Eu acho que tem uma coisa que acontece com as mulheres, que ela é um obstáculo, mas, de certa forma, acaba se tornando uma oportunidade. Que, às vezes, isso não é um chororô, tá? Não é mimimi, é só um comentário. Já vou alertando. Às vezes, o homem ele não tem bem o domínio técnico da coisa, mas passa, né? Mas a mulher, se não tiver com tudo na vírgula... Aí é questionamento, se bota em questionamento a capacidade técnica dela. Então, estude, né? Como um conselho para outras mulheres é que estudem. Porque o estudo e a formação, a base técnica, ela dá respaldo para todo o movimento que a gente vai fazer. E, além disso, eu acho que é muito importante, né, o desenvolvimento da inteligência emocional, o avanço da nossa inteligência emocional. E, para isso, é fundamental o autoconhecimento, né? Então... Hoje a gente fala muito em saúde mental, né? É um tema que era tabu, isso até quem estuda a questão geracional das próximas gerações percebe que a geração, por exemplo, do meu pai, isso é extremamente tabu, já na minha não é tanto e na próxima, na mais jovem, vai ser menos ainda. Todo mundo fala, eu tenho ansiedade, eu tomo remédio para não sei o quê. Ninguém tem vergonha mais de falar, não é mais um tabu. Então, a saúde mental, ela é uma questão individual de todos. E, por exemplo, uma terapia que nos ajuda no autoconhecimento, nos dá um equilíbrio muito importante para depois, sim, conseguir tomar decisões adequadas, ter a sensibilidade, não ser nem de mais nem de menos. Às vezes é muito maternal também, cuidar demais das pessoas, né? E aquilo virar uma coisa meio... muito soft, assim, muito suave, né? Também não dá. Então, para buscar esse equilíbrio, o autoconhecimento ele é fundamental. Então, isso pode ser através de terapia, pode ser através de livros, de cursos, de N coisas, né? E acho que isso é também muito importante. Foi uma coisa que foi uma ferramenta muito importante no meu dia a dia, muito relevante realmente para a execução do trabalho. E eu noto que quanto mais eu me conheço, melhor é a minha capacidade de gerenciar conflitos, melhor é a minha capacidade de reagir a situações difíceis, e isso é fundamental numa posição de liderança. Ana, e para você? Acho que eu não posso concordar mais, acho que eu falei um pouco isso do conhecimento, né? E isso foi uma barreira importante para mim, né? Não adianta nada eu ser a melhor financeira, entender todos os números e não saber nada do agronegócio. Então, é uma curva de aprendizado difícil, acho que você tem que fazer curso, você tem que ter profundidade, e contra fatos não há argumentos, né? Então, quando você realmente sabe o que você está falando e você, né, consegue ali justificar com profundidade, você ganha o respeito daquilo, né?
Então, acho que isso é uma iniciativa que todo mundo tem que ter na sua trajetória profissional, e concordo também que hoje é uma tendência muito grande nessa parte, né, do desenvolvimento de equilíbrio, de você se conhecer, que coisas que deixaram de ser tabu, né? E uma coisa muito importante são as pessoas que te ajudam nesse percurso, né? A Juliana mencionou, né, seu pai, e eu acho que dentro da Brasil Agro eu também tive gestores que me fizeram acreditar em mim, e uma vez um dos meus chefes virou para mim e falou assim: não basta ser, você tem que parecer, porque a minha reclamação era assim: mas eu falei, mas eu fiz, mas eu entendi, não sei o que tem, assim, mas todo mundo sabe, você foi lá, você se impôs, você entrou e saiu muda da reunião, então assim, mostra para as pessoas, não fica com medo de falar, imponha o que você está falando. Ele me chamava de bravinha. Ele falou assim: você é tão bravinha aqui comigo, por que você não é bravinha fora da sala de reunião? Então, eu valorizo muito, né, esse confiança, né, dele, naquele momento, ter me empurrado, né, dar um empurrãozinho ali para as coisas acontecerem. E acho que isso foi extremamente importante. Eu concordo com vocês também. Acho que é exatamente isso. A gente teve líderes e mentores também que deram esse espaço e promoveram essa nossa caminhada, né? Abriram caminhos aí, nos ajudaram a abrir esses caminhos para que a gente conquistasse espaço cada vez mais. Ju, barreiras culturais ainda precisam ser superadas, né, para que mais mulheres tenham visibilidade e influência no setor de insumos e na indústria agroquímica, onde a presença masculina ainda é bastante predominante, né? Quais são essas barreiras? Existem as barreiras culturais, mas eu acho que o agro é um setor de inovação, de transformação, no sentido de evolução por princípio, né? Eu escuto meu pai falar que, quando ele se formou em 1970 e foi ser vendedor de fertilizante, ele tinha que ir nas fazendas e convencer o agricultor a usar fertilizante, quase como uma conversão religiosa, assim. Hoje ninguém vai fazer uma lavoura sem usar fertilizante, sem usar defensivos e toda a tecnologia. Então, é uma transformação. Do mesmo jeito que a gente não... E o agro é aberto a essa transformação. Do mesmo jeito que a gente não via lá atrás também um fazendeiro receber uma engenheira agrônoma e escutar ela falar e acreditar nela, né? Você já não acreditava nem no homem falando lá atrás. E isso também tem mudado muito. A gente tem a sorte do nosso agro não ser caipira. Não caipira no bom sentido de gostar do campo, eu sou orgulhosíssima de ser caipira. Não, o caipira fechado para as novidades, para as tecnologias. E o nosso agro não é assim. O nosso agro é altamente técnico, tecnológico, sofisticado, e isso acho que é uma grande vantagem para as mulheres. Quanto mais for assim, mais as mulheres vão ter oportunidades, porque as mulheres são técnicas, estão se preparando. Eu acho que cada vez, quanto mais moderno nós formos, mais vai ter oportunidade para as mulheres quebrarem essas barreiras culturais. E eu acho também, a gente vindo de Curitiba ontem conversando, que também as mulheres não queriam tanto estar no agro. O agro está ficando mais, né, vem sendo mais um setor pop, assim, nos últimos tempos, né? A gente estava falando, o Vitor, que trabalha com a gente, fez agronomia, tinha um número de mulheres. Quando meu filho fez, já tinha muito mais mulheres. Então, as mulheres também estão se preparando mais, lógico, não tem só agrônomos, tem várias outras formações, mas as mulheres também estão querendo mais estar no agro, né, participar. O agro traz desenvolvimento para qualquer região, e então as mulheres existe mais um orgulho, assim, que eu acho que também está chamando mais as mulheres para o agro. Então, acho que o futuro, com certeza, é cada vez mais mulheres no agro. Vamos precisar de um palco maior aqui. Bom, a gente já está chegando aqui no final do nosso painel. Acho que dá tempo aqui de uma última pergunta aqui. Eu queria queria que se vocês pudessem deixar uma mensagem aqui para as próximas gerações de mulheres que estão entrando agora aqui no agro, né? Acho que a Ju já acabou falando um pouquinho do conselho, mas queria ouvir um pouco mais da Nicole. Que conselho que você daria para essas mulheres, principalmente no início de carreira, né? O que você diria?
Eu acho que a postura que a gente adota, né, ela é extremamente importante para que a gente seja levado a sério e tenha credibilidade. E estar respaldada, como eu falei antes, de conhecimento é a prioridade número 1, né, nesse aspecto para poder galgar esse espaço. E o que eu falei antes, né, a frase de que o fato da gente não gostar de uma realidade não faz com que ela desapareça, também vale para as mulheres, né? Podem existir barreiras, existe às vezes um preconceito, ou existe às vezes uma questão um pouco injusta, mas as coisas são como elas são, né? E bater o pé, sentar no chão e chorar, isso não vai resolver, né? O que resolve é a gente realmente se dedicar, fazer o trabalho, né, o tema de casa, e voltar ainda mais preparada, com mais inteligência emocional, para superar esse obstáculo que muitas vezes pode nos desmotivar, muitas vezes pode nos fazer nos questionar a carreira que a gente escolheu. Mas eu acho que estando baseado em conhecimento e fazendo o tema de casa, você volta e você volta mais forte. E com isso você conquista cada vez mais respeito e você vai galgar mais espaço. Mas não é no chororô e não é no reclamar, né? Eu gostaria que me tratassem de tal forma. Eu gostaria de um monte de coisas, né? Gostaria de ser rainha da Inglaterra, talvez, né? Mas o mundo não é assim, né? A gente tem que lidar com a realidade que existe. E acho que ter a paciência, a versatilidade, o poder da adaptação, né? De contornar isso com tranquilidade e o conhecimento por trás, eu acho que é o principal conselho que eu daria. E pelas beiradas. Eu acho que as beiradas, a mulher é muito boa nisso. Ela vai indo. Até o dado que tu desse aí no início da nossa conversa aqui, que 19% das propriedades rurais são gerenciadas por mulheres, né? Mas estando lá próximo dos clientes, né? A gente recebe muitos clientes em eventos da Estara lá, direto. E a gente observa que cada vez mais as mulheres estão acompanhando. E muitas vezes não é elas que estão na negociação, mas o proprietário ou o gerente, né, ele vai para casa e ele vai conversar com ela sobre a decisão. Então, ela tem um grande poder de influência nessa decisão também, que é cada vez maior. E o fato do agro ter muita tecnologia, que é o que a Juliana estava falando, que as mulheres vêm entrando, também não é só porque o agro é mais pop, mas se fosse na enxada, nós não teríamos espaço, como era lá atrás. Realmente não existe como a mulher competir com a força braçal de um homem, não existe possibilidade. Mas a tecnologia abriu portas para que as mulheres possam trabalhar de mão a mão, né, de igual para igual com homens, porque hoje é mais conhecimento, né, saber na tela ali que operação que eu tenho que fazer. Para quem trabalha mesmo num trator, numa máquina, não é algo tão difícil, não é que nem carregar um saco de semente, né? É muito mais cognitivo, e isso a gente tem de igual para igual com os homens. Então, a tecnologia é um grande aliado, né? E o conhecimento junto com ela são dois aliados muito importantes que as mulheres deveriam obter, buscar, né? E galgar esse espaço através dessas duas ferramentas. Ana, quer comentar um pouco? Eu acho que é isso, né? De você não esperar, né, que o mundo trabalhe para você chegar lá. Eu acho que você tem que ir, né, força e fé, e vai. E eu acho que eu iria além, né, a gente está aqui, né, papel de executivas, tal, mas a gente falou muito pouco também das meninas que estão lá liderando no campo, né? Então hoje a gente tem gerentes de fazendas, e eu tenho certeza absoluta que os desafios delas são muito maiores que os desafios que a gente tem dentro do escritório do mundo corporativo. E o conselho que eu dou é assim: vai, faça, não tenha medo, e é isso. E não se intimide pelo aquele ambiente, né? Então, hoje a gente vê muito mais mulheres nas universidades, nas formações, e que tem uma capacidade técnica equivalente, e a tecnologia está aí para, né, emparelhar, né, ou isso. Então você não tem mais essa força braçal, e é de não desistir e confiar naquilo que você tem de conhecimento, né? Então essa que seria, né, para não ficar muito repetitivo aqui, né, falar do que as meninas já comentaram. Eu iria mais para quem está ali na linha de frente, no campo. Que a gente precisa também de mulheres nessa esfera,
fazendo a diferença, e tem muito espaço para ser galgado aí pela mulherada que está no campo. Legal. Ju, quer comentar? Se eu fosse dar um conselho, eu acho assim que a gente, como a gente tem essa visão do preconceito e do machismo, a gente, muitas vezes, eu pegar um exemplo exatamente meu. Eu costumava chegar num lugar e numa reunião e querer em 10 minutos falar tudo que eu sabia, para todo mundo, garantir que todo mundo sabia que eu sabia, que estava tudo certo, que eu não estava ali porque eu sou filha, E depois vem uma calma, assim, que a gente não precisa disso tudo. Se você estiver preparada, se você souber realmente do que você está falando, do que você está fazendo, e se você trabalhar bastante, tem que trabalhar mais que os homens, às vezes. Pois tem que, às vezes tem que. Então, se você se preparar e trabalhar, mostrar serviço mesmo, não tem jeito de você não chegar, não tem jeito de não aparecer o fruto desse teu trabalho. E com leveza, um pouco mais assim, a gente fica levando tudo muito na ponta da faca, a gente fica se ofendendo como se fosse pessoal. Se por acaso a pessoa... Não é um problema meu, é um problema dele de machismo, não é um problema que não acha que eu sou competente ou que eu tenho valor. Não quer dizer nada sobre mim, quer dizer sobre a outra pessoa. Então, a gente conseguir separar isso, né, é importante para a gente conseguir. Então, acho que preparo, trabalho e uma certa leveza. Legal. Então, com essa mensagem aqui, a gente termina o nosso painel. Obrigada de novo a vocês três pela presença.